Hoje no Cultura e Saber eu recebo Cláudia Cardillo, que é escritora, palestrante, fala sobre o bem-estar e também saúde mental. Muito obrigada, viu, por ter aceito o convite. Eu fico muito feliz, eu que agradeço. Vamos falar do seu livro, então, mais recente, qual é? O livro mais recente é O Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital. Eu convidei 30 autores para escreverem, para que a gente pudesse falar sobre vida online e vida offline. O quanto a inteligência artificial ela tem interferido na saúde mental, né? E o que a gente precisa fazer para que a gente possa se colocar perante esse novo desafio de viver praticamente online, como a gente vive o dia todo, mas priorizando o bem-estar, saúde mental, qualidade de vida, para que a gente possa ter maior longevidade também. Eu gosto muito de trazer e convidar médicos e terapeutas para poderem colocar a sua visão sobre a questão do quanto nós precisamos tomar esse cuidado, né, e evoluirmos em relação a esse assunto. Então, no livro, eu tenho um prefácio, introdução e apresentação escritos por médicos, falando sobre essa intersecção entre a saúde mental, a espiritualidade, quem somos, do que somos feitos, de corpo, mente e espírito, e como isso é visto na maioria dos médicos e terapeutas. Já se percebe os impactos, né, do uso da internet na vida das pessoas, ali das crianças, dos adolescentes, dos adultos. Você traz também, então, nesse livro, esse cenário que a gente tem vivido? Principalmente essa questão do quanto nós somos impactados com a internet, né? Nós construímos a nossa vida no offline e tem muita gente que vive de ilusões porque elas precisam de curtidas nas mídias sociais. Essas pessoas, elas precisam de orientação, de autoconhecimento, quem eu sou, o que eu estou fazendo, qual é o meu pertencimento nesse mundo para que eu possa ser feliz. Então a gente vive num momento de muita ansiedade, de muita depressão, de muita angústia, justamente porque as pessoas estão perdidas, né? Eu não falo de uma maneira generalista, mas existem dados da Organização Mundial de Saúde que o Brasil já desponta em ansiedade e depressão justamente por causa dessas vidas paralelas, que são os nossos avatares. Então, é muito comum você ver uma criança hoje em dia postar nas mídias sociais e ficar ansiosa para receber curtida, ficar ansiosa para receber um comentário, como se aquela aceitação fosse uma validação para o que ela vive. E, na verdade, não, né? Existe uma entrega por um algoritmo que muitas pessoas desconhecem nas mídias sociais, seja na internet, seja em várias funções que a gente encontra, né, dentro do computador ou na vida online, que interferem no nosso dia a dia. Então, nós não somos as curtidas que nós recebemos. Nós somos a vida que nós temos e nós precisamos prestar atenção nisso. Antes a televisão ela tinha essa interferência na vida das pessoas, nessa imposição, porque as novelas traziam muito isso. Mas a mídia social ela desponta em primeiro lugar, imputando a esse novo ser humano essas regras, seja de harmonização para a beleza, seja de emagrecimento para ter corpos perfeitos, seja de assuntos que estão em alta. Então, as pessoas elas não sabem mais para que caminho seguir. E o livro ele traz justamente esse momento em que a gente precisa olhar para a gente, olhar para dentro e saber quem eu sou neste momento e como que eu me reequilibro para que eu possa estar bem o tempo todo. E qual a dica, né? Então, dentro de tudo isso que tem no livro, são vários especialistas então falando, mas que você entende que pode ser o primeiro passo para quem está em casa e está nessa situação de ansiedade e às vezes nem sabe de onde vem essa ansiedade toda, né? A primeira questão é se autoconhecer. Quando eu sei quem eu sou, eu posso visualizar os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. À medida que eu me conheço, os meus pontos fracos são aqueles pontos que eu preciso fortalecer.
Então, eu vou estudar, eu vou conhecer a inteligência artificial, eu vou fazer com que a inteligência artificial me sirva e não sirva a ela. E, nesse momento, Priscila, eu percebo que as pessoas estão muito preocupadas. Será que a inteligência artificial vai tirar o meu emprego? Então, você se qualificar junto à inteligência artificial para que ela seja o seu operacional, você faz um atendimento numa biblioteca. Você saber quais são as ferramentas que você pode utilizar para que você otimize o seu dia, para que você otimize a questão de encontrar mais facilmente um título, isso vai fazer de você uma pessoa diferenciada no mercado. Então, as pessoas elas precisam fazer exatamente isso nesse momento. Identificar os pontos fracos, fortalecer esses pontos, principalmente porque lá na frente, numa entrevista, num emprego novo, a inteligência artificial vai me ajudar a ser o meu diferencial muito grande. Se afastar desse ambiente virtual é uma alternativa, já que a gente está tão conectado também, parece que o virtual e o real está bem ali juntinho. Eu não acredito que se afastar e desconhecer, negar a inteligência artificial ou negar esse momento online seja uma alternativa. Eu acredito sim que a partir do momento em que você conhece a ferramenta e pode utilizar, vou dar um exemplo. As pessoas que são um pouco mais velhas, que tiveram toda essa experiência do sensorial, de viver no offline, de crescer na terra, de viajar, de ver cenários diferentes, elas têm uma certa resistência, né? Como se fosse uma nanofobia, né? Uma resistência à inteligência artificial. A partir do momento em que a pessoa passa a conhecer e não só utilizar o mensageiro, né? Aquele que leva as mensagens, né? Se ela pode utilizar também para buscar uma receita, para fazer um curso online, para ler um e-book, todos esses fatores vão fazendo com que a pessoa fique mais segura. E isso é o que impacta na vida da pessoa. Então, viver negando a inteligência artificial não é uma boa saída. Muito pelo contrário. Vá se aprofundando. E à medida que você vai conhecendo, você vai se sentindo mais seguro. Agora, tem um outro livro também, na verdade, uma coletânea. Vamos falar um pouquinho dela? É uma coletânea linda, inclusive. Esse livro aqui, na verdade, a trilogia da frequência da gratidão foi um estudo que eu fiz logo depois da pandemia. Eu percebi que as pessoas falavam muito em gratidão. E eu me senti muito grata por estar viva e produzindo livros nesse momento. Então, eu me debrucei no assunto da gratidão para entender melhor o que é. A gratidão ela é subjetiva. Muita gente não sabe como encontrar a gratidão. Então, por não ser concreta, por não visualizarmos a gratidão, você precisa de estímulos, como exercícios e ferramentas para que te tragam essa sensorialidade, essa sensação do que é a gratidão. Então, eu percebi que muita gente fala, eu sou grata por minha casa, eu sou grata por uma cama, eu sou grata pela comida, mas a gratidão ela abrange outra esfera, uma esfera muito maior. Então, a partir do momento que eu vejo que a gratidão pode me colocar numa oportunidade melhor de emprego, porque dentro da equipe com a qual eu trabalho, eu reconheço, eu tenho uma escuta ativa, eu valorizo o outro, isso se torna, aos olhos dos outros também, a gratidão por estar lá. Eu visto a camisa da empresa, eu sou grata por estar aqui. A partir do momento em que a pessoa vai expandindo com consciência todas essas esferas da gratidão, ela vai entendendo e sentindo. Então, quando a gente vibra numa frequência, a gente ressoa nessa frequência e a gente atrai para a gente o melhor. Né? A frequência da gratidão, ela vibra em mais ou menos 990 Hz. A raiva, a doença em 50 Hz. Olha a diferença entre uma e outra. Então, como que eu vou aumentar a minha frequência vibratória? Existem técnicas para isso e eu trago aqui dentro do livro quem somos nas esferas do corpo, mente, espírito e emoções,
para que as pessoas possam identificar pelo que ela é grata. Uhum. Então, pelo que você é grato hoje? Uhum. E você pode expandir cada vez mais a consciência em relação a isso. Uhum. E qual o resultado, assim, o feedback que você teve desse livro? A primeira questão é a surpresa, porque as pessoas elas esperam que seja um diário, né? Pelo que eu sou grato. Hoje é um diário, eu vou lá e vou anotar. Eu foco muito mais na comunicação, justamente porque eu percebi que a comunicação é o ponto de partida para tudo. A partir do momento em que eu ouço e sinto o outro, eu posso me comunicar de uma maneira melhor com o outro. E eu vou abrindo oportunidades e portas na minha vida, né? E vou chegando cada vez mais longe em função disso. Então, a primeira questão foi a surpresa, né? Porque é uma trilogia, são 3 livros. Eles são pautados no poder transformador do desafio de 21 dias, né? Que a partir do momento em que você passa 21 dias desenvolvendo uma tarefa, seja ela de ler e escrever, você cria um hábito. E quando você cria o hábito, ele pode transformar a sua vida. Isso aconteceu muito comigo quando eu estava escrevendo o livro, porque existiam exercícios que eu nunca tinha vivenciado na profundidade que eu vivenciei quando eu escrevi. E a partir do momento que eu senti isso, a gratidão tomou conta de mim e eu me envolvi cada vez mais com essa leitura. Esse livro, na verdade, os 3 livros eu demorei mais ou menos 1 ano e meio para escrever, e eu percebi que o conteúdo ficou muito grande. A partir daí, eu dividi em 7 dias. Então, são jornadas que você vive a cada 7 dias, né? E essa distinção de colocar cada conteúdo no livro foi para que a pessoa pegasse aquele livro aquela semana, né? Coloca dentro da bolsa, pode estar no metrô, no ônibus, no escritório, lendo, no trânsito, né? E colocando na prática o que é realmente efetivo para que eu me sinta grata hoje. Uhum. Você falou que a gratidão não é aquela questão apenas de falar, né, sou grato por tal coisa, mas manifestar isso. Como as pessoas conseguem manifestar? E principalmente, a gente, em alguns ambientes, tem aquela parte da reclamação. Tem muita gente que vibra nessa reclamação e fica o tempo todo ali. E isso contamina. A gratidão também não contamina, mas contagia? Contagia, e de uma maneira muito positiva. Você já deve ter ouvido aquelas pessoas que falam gratidão. E muita gente não sabe o que responder, né? Porque o gratidão, na verdade, ela não é um verbo, né? Então eu preciso colocar um verbo. Eu sou grata, exatamente como você colocou, né? A partir do momento em que você realiza essa ação, porque o verbo é uma ação, né? O verbo ser, o verbo ter, eu tenho gratidão, você muda toda a estrutura, porque o cérebro, a partir do momento em que a gente ora, a gente ajoelha ou a gente agradece por aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente ainda quer receber, você passa a desenvolver de uma maneira melhor no seu organismo. O cérebro ele joga hormônios que te trazem a dopamina, a serotonina, então você sente aquela sensação de prazer. E aí você me perguntou, a gratidão contagia? A partir do momento que ela vem do coração, né, e você vibra, você ressoa, você ecoa para as pessoas que trabalham com você durante o dia, você muda tudo em torno. Então as pessoas elas passam sim a sentir que você é feliz, que você está muito bem ali onde você está, e passam a perceber você de uma maneira diferente. Então, o que é que você faz? Quando você faz para essas pessoas, que quando você faz, todo mundo, uau, que delícia receber isso de você. E aí sim, a gratidão contagia. E a gratidão também, ela pode ser cura? Para muitas pessoas, sim, né? E em vários aspectos. Tanto quando a pessoa precisa, né, receber uma graça na vida e ela ora por aquilo, ela pede, né, ela tem uma família doente. Já existem estudos de médicos que falam, né, que quando a pessoa está na UTI
e o médico acredita na cura, e a família também acredita na cura e ora por isso, e é grato pela cura, a pessoa que está lá, ela recebe toda essa vibração, porque o olho do observador, ele altera o observado. Então, a partir dessa corrente de gratidão, de vibração, a pessoa recebe a cura e ela se sente transformada. Então, tanto ela pode ser no pós, né? A pessoa tem uma doença e é muito grata por ter sido curada, como ela pode se curar antes. A pessoa que tem crenças limitantes e traumas, quando ela olha para aquela situação, e a constelação sistêmica, ela traz muito essa questão, né? Quando ela olha para o passado e ela é grata por aquele aprendizado, ela ressignifica o aprendizado e ela passa a ser grata pelo aprendizado. Então, tanto no pós como no antes, a gente pode trabalhar a gratidão nas duas pontas como pilares de fortalecimento para que a pessoa se autoconheça. E é isso que transforma o interior da pessoa, fazendo com que ela se sinta cada vez mais segura, cada vez mais feliz em relação à vida e ao mundo. É porque também, às vezes, quando a pessoa está naquele sentimento de ingratidão, né? Um sentimento de que tudo está dando errado, ela não consegue ver as coisas boas, né, da vida. E quando você traz a visão da gratidão, ela consegue enxergar também que tem coisas boas acontecendo, por mais que as difíceis, né, os desafios estejam aí, mas tem muita coisa boa também acontecendo, né? E não é só isso, ninguém quer estar ao lado de alguém que reclama, né? Reclamar é clamar duas vezes, né, por aquela situação. E quando você reclama, você fortalece o que você não gosta. Então, ressignificar essa questão de não gostar e reclamar e passar a ser grata, você muda não só você, como o seu entorno, porque você passa a se tornar uma pessoa mais agradável, né? Uma pessoa em que todos convidam para estar próximo. Ninguém quer estar ao lado de alguém que só reclama, né? Porque essa pessoa, ela também contamina, só que negativamente, né? Porque aí todos que estão em torno começam a, nossa, mas será que isso vai acontecer comigo também? Poxa, será que ela tem razão? E começa aquela dualidade, né, entre o bem e o mal, né, o positivo e o negativo, que na verdade não traz nada. Então, quanto mais grato a pessoa é, melhor ela transforma a vida dela e a dos outros. Vamos passar então agora para falar sobre outras obras. A gente tem aqui As Moléculas de Deus. Então, fala um pouquinho desse livro. O que você pensou nele? Esse livro não é meu, esse livro é um livro de curadoria e coordenação editorial. Eu gosto muito de escrever e passo muito isso para os meus clientes e os meus conhecidos. Como uma pessoa que está à frente de uma agência de comunicação, o que eu levo para as pessoas é exatamente isso. Quem é você no mundo online e no mundo offline? Como que você vai se colocar no mundo online? E para se colocar, a gente faz uma construção de uma persona corporativa, com um site, com uma apresentação bonita, com e-books, com conteúdos que sejam relevantes para quem está lá do outro lado, seja nas mídias sociais ou consultando a internet, possa receber o melhor daquela pessoa. E escrever é a realização de um sonho de muita gente, né? Porque a gente cresce ouvindo que a gente precisa plantar um livro, plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Na verdade, plantar uma árvore é exatamente isso, porque eu vou deixar o meu legado também. Os três são visões diferentes de um legado, mas que levam ao mesmo resultado. Então, eu cresci dentro de uma casa que se lia muito. Meus pais liam muito. Eu tinha aqueles livros proibidos, né? Em que eu subia a estante para poder pegar aqueles livros, e a partir dos 10 anos eu comecei a ler livros, enciclopédias, comecei a ler coletâneas de livros que me traziam muito essa visão do mundo, e eu sempre gostei muito disso. E o livro, ele fica, né, como nosso legado. Então, uma das coisas que eu coloco muito para as pessoas que eu conheço é: por que não levar para dentro de um livro todo o seu conhecimento? Né? Claro que o conhecimento, ele só aumenta, porque nós somos seres em evolução. Porém, quando você faz isso, você se apropria
desse assunto e você se torna especialista no assunto. Esse livro é escrito por médicos que trabalham numa esfera da medicina integrativa, e eles trazem a questão do hidrogênio, do oxigênio, das moléculas que são a primeira molécula que surgiu na criação, né? Então, por isso as moléculas de Deus. E é um livro que traz toda essa prática, a conceitualização e a prática da utilização na medicina integrativa. E eu ajudo essas pessoas que querem começar a escrever. Por onde começar a escrever? O que você vai escrever que seja relevante para quem esteja lendo? Então, eu ajudo na roteirização, em primeiro plano. Depois, vou fazendo as revisões junto com a pessoa. Se aquele conteúdo falta mais conteúdo para que ela coloque mais informações, se a gente precisa tirar alguma coisa, ou se aquele conteúdo já é suficiente para que as pessoas possam entender. Porque hoje as pessoas não têm muito tempo para ler, né? A gente precisa encontrar aqueles momentos em que a gente está mais com a gente mesma, né? Um momento de relaxamento para poder ler, senão vira estudo. Então, esse livro ele também entra para a esfera do estudo, porque os terapeutas integrativos também utilizam a técnica para poder entender melhor e utilizar essa técnica para os seus pacientes. Então, eu gosto muito de introduzir a escrita na jornada do empreendedor, né? Como que você cuida da sua carreira? Quais são os passos que você pode dar na sua carreira para se tornar um especialista e conferir credibilidade no mercado? A escrita é uma delas, porque a partir do momento em que você se debruça naquele conteúdo, você estuda aquilo para escrever da melhor maneira possível. Então, você se torna um especialista naquele conteúdo. Esse livro ele foi lançado na Bienal do Livro do ano passado e foi um mega sucesso porque eles são pioneiros no assunto. Então, eu gosto muito de trazer isso, né? A pessoa fala de uma técnica que só ela fala. Vamos colocar num livro, né? Vamos perpetuar esse seu legado para que mais pessoas conheçam. E a partir do momento que a gente planta essas sementes, a gente vê essas sementes florescerem ao longo da vida. É maravilhoso isso. Tem um outro livro, inclusive, que foi premiado, né? E também é uma coletânea, né? São vários, então, autores. É o Bem Viva de Corpo e Alma. Aham. Ele não foi idealizado por mim, ele é idealizado por uma cliente minha, pela Paula Linde. E ela queria muito perpetuar o legado dela. Ela sempre teve esse sonho de escrever, mas ela queria trazer as pessoas para dentro do livro. Então, dentro da curadoria, eu fui atrás de pessoas, de terapeutas e médicos que pudessem ressoar com esse bem viver, né? Então, o que eu posso levar para esses médicos e terapeutas que eles me devolvam com bem-estar, com temas de qualidade de vida, longevidade. E como esse livro ele foi escrito na pandemia, todos trouxeram também as suas origens, né? De onde saíram e onde chegaram até aquele momento para trazer aquele conteúdo. E esse livro ele foi premiado exatamente por isso, porque uma das terapeutas, ela teve esclerose múltipla, e ela, por meio da medicina integrativa, por meio das terapias integrativas, ela conseguiu, por meio da meditação, colocar a mente dela em equilíbrio para que ela pudesse projetar isso para o corpo, e ela se autocurou. Ela tem algumas sequelas ainda, mas hoje ela vive com muita vida, com muita vontade de viver. E eu gostei muito de trazer esse livro porque justamente foi esse primeiro momento, tanto que o lançamento ele foi online. Nós reunimos os 33 autores numa live que nós fizemos no YouTube, e o que mais eu percebi foi a emoção das pessoas muito presente naquele momento, era muito palpável, né? Eu estou viva, eu cheguei até aqui e eu quero passar o meu legado. Então, durante a pandemia eu percebi isso, que as pessoas elas tinham uma necessidade muito grande de deixarem os seus legados
impressos, principalmente os que são em livros, né? Uhum. Porque elas adiaram uma vida inteira. Quantas vezes você teve vontade de escrever um livro, começou, né, até no manuscrito, porque eu tenho autores que me trazem em manuscrito, e engavetou essas ideias. E a pandemia ele foi esse despertar da consciência nesse momento, né? O que eu Uhum. posso levar para a humanidade que seja relevante nesse momento? E a maioria das pessoas que já tinham alguma coisa pronta conseguiram produzir seus conteúdos na pandemia ainda. Uhum. Nós temos mais, né? Tem o grande livro do amor e do sexo. Esse livro foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu escrevi um capítulo. Então, eu evoluí, né, de uma coautora para uma autora individual, com vários livros Uhum. individuais, e eu percebi o quanto eu podia ajudar as pessoas para colocá-las dentro de livros como coautores também. E foi a partir de uma fala do dono da editora que eu descobri que toda aquela minha influência dos meus pais, né, de ler escondido aqueles livros na biblioteca de casa, faziam sentido, né? Passaram a ter uma segunda conotação. Então, Uhum. ler é sensorial, porque a partir do momento em que eu viro a página de um livro, que eu sinto a textura da página, Uhum. né? E que eu sinto o cheiro, né, da tinta no Uhum. papel, eu vou trazendo para mim um ritual, uma poesia, né? O meu pai ele tinha um ritual de pegar o livro no final de tarde, acender um charuto, né? Colocar Uhum. um conhaque do lado e ler. Então era um momento de relaxamento dele. Para outras pessoas é um momento de conexão com a família. É você ler o livro e poder comentar sobre aquilo. A coautoria ela desperta nas pessoas exatamente isso, que foi o que despertou em mim. Poxa, eu escrevi um capítulo, mas eu tenho condições de escrever muito mais, eu tenho condições de levar o meu conhecimento para o mundo. Então, foi a partir da fala do dono da editora de o livro ser sensorial que eu entendi que eu podia escrever muito mais. Então, em 2017 eu comecei e não parei até hoje. Então, já Uhum. são 11 livros publicados com a minha assinatura. Eu tenho 5 premiações em livros e sou muito feliz por escrever, porque eu comecei como professora de música Uhum. e eu ensinava música para as pessoas. A música ela está dentro de um guarda-chuva maior, que é a comunicação. Ela faz parte de um dos bracinhos da comunicação. Eu ouvia muito dos meus alunos que não era o que eu ensinava, era o jeito que ensinava que despertava na vontade na pessoa a vontade de querer tocar, né, de Uhum. querer se especializar naquilo que ela estava fazendo, abrir o piano na frente dos outros. A partir dali, eu fiz uma migração de carreira aos 27 anos. E a comunicação, eu entendi que a comunicação é que poderia mudar a minha vida e mudar a vida das pessoas. Então, a comunicação, ela me acompanha ao longo de toda a minha vida, seja ela escrita em livros, quando Uhum. eu roubava aqueles livros da biblioteca do meu pai e colocava exatamente no Uhum. mesmo lugar para ele não perceber que eu tinha lido, como esses livros que eu convido as pessoas para que elas possam escrever também, porque escrever é mágico. Quando você vê uma pessoa pegando um livro seu na sua mão, olhando e falando, nossa, de onde que você tirou essa ideia para escrever esse livro? Ou por que você decidiu se tornar uma escritora? As Uhum. coisas mudam. A percepção das pessoas em torno de você também muda. E a percepção da família, né? Porque em casa nós temos eu e a minha irmã também, que já lançou livros. E ela participa do Bem Viva de Corpo e Alma também. Então, por isso que eu falei que é uma conexão e uma reconexão com amigos, com família, porque muitos dos meus amigos também participam dos livros. É muito Legal. gostoso isso. Uhum. Bom, quero agradecer, né, tua participação hoje no Cultura e Saber, dividir um pouquinho com a gente desse amor que você tem pela escrita, mas principalmente por viver bem. Obrigada. Eu que agradeço, Priscila. Muito obrigada.